história que eu vou ter que contar aí. A gente fala muito de storytelling, mas qual a história que eu estou trazendo desse viajante, do participante de evento. Então, tem que entender toda a jornada dele. E quando a gente fala de jornada, de experiência, a gente está trazendo alguns conceitos já de marketing digital, né, que eu vou entrar daqui a pouquinho mais a fundo, mas são conceitos que estão entrando realmente hoje em marketing. Se você vai fazer uma comparação aqui, se você fala da jornada de compra, né, de uma pessoa, então, por exemplo, o Submarino sabe a minha jornada, sabe a minha história, porque ele sabe do que eu gosto, o que eu compro, por onde eu compro. Tem um monte de algoritmos ali que me fazem a ferramenta entender. Então, a gente tem que funcionar nesse mesmo mindset, né? Deixa eu mudar meu slide. O importante é a gente saber, e a gente começa a falar de personas, que é outro conceito de marketing digital, é quem é o participante do evento. Né? E entender que esse cara, é o Eduardo Murad, ele está viajando, às vezes, a lazer, ele está viajando, às vezes, para participar de um evento, ele está viajando, às vezes, para fazer um negócio. Né? A pessoa, Eduardo, é a mesma, com 3 chapéus diferentes dentro, né, do que ele vai fazer ali. É importante eu entender que, para cada uma dessas personas do chapéu que eu estou vestindo, eu tenho um começo de jornada diferente. Só que a experiência de compra que eu quero, ou de participação que eu quero, de engajamento, eu quero a melhor. Né? Então, se eu falar de viagem hoje, como um exemplo, né, a experiência de compra que eu tenho hoje de online, ou com um agente de viagens, ela é grande, porque ele me dá todas as informações, ele conhece quem eu sou, né? E no evento, né? Às vezes eu vou no evento que o cara não sabe, né, de onde eu sou, qual o tipo de experiência que eu vou poder agregar para o Eduardo para que ele fale, putz, que legal, minha experiência foi bacana. Na viagem corporativa é a mesma coisa e no lazer é a mesma coisa. Então, se a gente fala de viagem online de lazer hoje, de mesma coisa. Eu falei do Submarino, né, as OTAs, que são as Online Travel Agencies, já conhecem o comportamento, conhecem a história de compras daquele viajante e sabe oferecer as experiências para mim durante, né, todo o meu processo. Não posso deixar de falar de gerações, né? E é interessante quando eu boto esse slide aqui, todo mundo começa a achar onde que você está, né? Então, vocês já se localizaram aí, eu sempre já me localizo quando eu vejo esse slide. Mas por que eu coloco isso, né? Se a gente está falando da jornada do participante de eventos, eu preciso saber qual é o comportamento dele e como eu vou me comunicar com ele. Né? Então, assim, hoje a geração mais nova tem uma característica totalmente diferente dos baby boomers. E todos esses caras, eles vão participar do meu evento, vão fazer um congresso, fazer uma convenção, um corporativo, né, uma festa, enfim. Todos esses caras vão estar no meu evento, todas as gerações ao mesmo tempo. Como que eu crio uma experiência diferente para cada um deles? Porque eles têm expectativas diferentes, eu tenho que saber entender como que eu vou agradar cada um deles. Nesse slide que eu estou passando para vocês aqui, aparece agora a geração alfa, que são os caras que nasceram a partir de 2010. Mas olha só que engraçado, se a gente começa a falar de comunicação, como que cada participante de evento, se eu botar uma figurinha aqui, ele se relaciona com você. Né? Então, se eu fizer só uma campanha, por exemplo, de Instagram, né, o baby boomer não vai me ver porque ele não vai do Instagram. Né? Ele usa o Facebook ainda. Agora, o Millennial, geração Z, não usa o Facebook. Então, não vou colocar só no Facebook. A geração Alpha, que agora, vocês viram ali o Instagram, as outras coisas estão sumindo. Né? Netflix, YouTube, não sei se vocês têm filhos, mas o TikTok agora é outra mídia. Febre, né? Outra mídia que explodiu aí. Febre, e tem muita gente, o próprio... A Organização Mundial de Saúde tem um canal no TikTok. Olha que loucura. Por quê? Ela está se comunicando com esses caras novos que estão vindo aí. Então, só voltando aqui no ponto, como que a gente comunica o evento. E a experiência do evento, o engajamento que eu vou ter dele, depende de como que eu falo com esses caras. Eu peguei um exemplo aqui de comunicação, mas para começar a ilustrar para vocês como que funciona essa parte de gerar o engajamento. Né? Então, eu vou parar de compartilhar aqui, que depois eu volto com outro slide. Mas é justamente isso, que para a gente aquecer aqui, depois a gente volta para o tema, é como que eu construo a história de cada um e faltou falar um pouquinho de personalização. Todo mundo quer ser reconhecido como indivíduo dentro de um evento. Então, como que eu vou me comunicar com ele, o que eu vou oferecer para ele, né, qual a história que ele vai ter no evento. A gente fala muito do participante de evento ser um coadjuvante, né, ou participar efetivamente do evento, não ser só espectador. Aquele lance do participante do evento só espectador, né, isso está caindo por terra. Então a gente vai ter cada vez eventos mais
de compartilhamento, e a gente vai falar daqui a pouco as formas de fazer isso, mas como que a gente cria realmente essa participação ativa dele e a gente entendendo que esse cara é um indivíduo, o que ele gosta dentro do evento para eu poder atingir ele. Porque se eu não atingir ele de uma forma espontânea ou induzida, eu não vou conseguir entregar para ele a experiência que ele quer e o evento vai ficar ali, ó, beleza, foi um evento, check, e ele não volta mais para você, pensando até na marca da empresa que faz o evento. Exatamente. Então a gente pode falar aí que a gente tem já duas dificuldades, né? Do primeiro descobrir realmente quem é o meu público e qual é o perfil do meu público e entender como que eu vou me comunicar com ele, né? Para a gente buscar esse início e essa comunicação que já faz parte desse engajamento, né? Essa já é a primeira dificuldade, como que ele se relaciona aí com as mídias sociais, onde eu acho ele, como que eu converso com ele, que tipo de comunicação, né? Se ela é um vídeo e não um e-mail marketing, né? Como que eu me comunico com ele. E a segunda coisa é a história da personalização, né? Como que a gente consegue trazer uma personalização para um evento de 3.000 pessoas, né? Como que aquela pessoa consegue se sentir, poxa vida, se preocuparam comigo, né? Estão conversando comigo diretamente, né? Num evento desse tamanho, gigantesco, tiveram uma grande preocupação aí de pensar em mim, no meu nome, na minha pessoa, né? Então, acho que esses são dois grandes primeiros pontos aí importantes do engajamento, né, Edu? Boa. Isso aí. Começa ouvindo o cliente, cara. Acho que a primeira dica que eu posso dar aqui é ouvir o cliente, né? Ouvir o público-alvo para ver o que ele quer. Senão, não é mais a visão de quem está entregando, mas é a visão de quem está participando. Acho que a grande dica é. Então, a gente já pode falar aqui que tem que colocar o consumidor no centro, então? Pode dizer que já é um terceiro ponto? Sim, total. A gente fala no inglês tem o customer centricity, né? Mas é a valorização do participante, né? Do viajante, enfim, de todas aquelas pessoas, mas é a valorização e individualização, né? Personalização e a centralização no participante do evento. Aí você vai ter realmente um evento de valor para ele. Ele tem que sair com valor, né? Dentro dele para que ele participe. Então, assim, como que eu gero valor para esse cara é sendo realmente muito focado. E já não é dando um spoiler ou não, mas assim, olha a importância do pós-evento, no engajamento do pós, para você pensar no próximo, né? Para você ter subsídios, para pensar na sua forma de engajamento do próximo evento, se realmente fazer a análise, né? Ou melhor, fazer aquele cruzamento de informações com os canais que a gente usou para se comunicar ou para, né, usar como personalização e engajamento para esse participante, se lá na frente, quando eu recebi o resultado da pesquisa ou o resultado de uma ativação, como que eu consigo cruzar esses dados e entender se realmente o meu engajamento aconteceu ou o que eu já posso mudar para o próximo, né? A gente muita gente fala em design thinking de uma forma geral, mas eu gosto de falar de future thinking, né? Como você pensar já no próximo e no outro, justamente escutando o seu consumidor aí, que no nosso caso é o participante, é quem está efetivamente no nosso evento. Boa, só deixa eu fazer vai lá. só um pontinho aqui, pegando o que você está falando. A gente fala de future thinking, que é super relevante, só que estratégia de future thinking está sendo feita no pré-evento, que você já tem que sair com estratégia de saber como você vai liderar. Então, assim, não acabou o que eu vou fazer agora. Não. Antes do evento, você vai ter que já botar a estratégia, planejar o que você vai fazer depois do evento. Então, tudo é na concepção, lá no briefing, né, em todo o projeto do evento. Então, é lá atrás, né? Não é depois do evento eu entreguei, o que eu vou fazer? Não, é lá atrás. Legal. Maurito tá aí com a gente também? Tá me ouvindo? Tô aqui. Boa, Tô legal. aqui. E aí, assim, né, a gente está falando aqui de canal de comunicação, de personalização, né? E aí, tem ferramentas para esse engajamento, né? Para começar a já gerar uma experiência aí para esse participante desde o momento em que a gente ou ligou para a casa dele para saber como que ele quer vir para o evento, ou no e-mail que eu mandei, ou, né, como que eu posso começar a engajá-lo e trazê-lo para o jogo desde o começo para até chegar no evento. Na verdade, primeiro a gente entender o que é engajamento para, no ponto de vista da gente, engajamento é gerar ação no cliente, não somente reação, né?
Reação, a gente até conversou anteriormente, reação a gente tem com qualquer coisa mesmo expositiva, né? Dentro de uma sala de cinema, você reage, né? Você reage, mas você está sozinho na sua cadeira, né? Existe até aquele movimento de comoção, de todo mundo, Todo mundo, né? levantar em alguns filmes até para bater palma, né? Não sei se... Mas isso tudo é reação, né? Agora, a ação, para você fazer ação, você tem que, como o Eduardo disse, primeiro você tem que conhecer com quem você está falando e depois dar ferramenta para que ele participe do processo. Né? Se você entrega tudo completo no teu evento, na tua ação, na tua experiência, o que sobra para ele para participar? Então, é desafiador, mas às vezes a gente tem que entregar a coisa incompleta, né? A gente tem que deixar a lacuna para que a pessoa possa participar e dar as ferramentas. Obviamente que a gente sempre tem direcionamentos e quer que a pessoa vá para um caminho determinado ou para outro sob a nossa batuta, mas você deixa um espaço para que a identidade dele, para que a individualidade dele floresça, isso tende a ser mais rico. Em termos de ferramenta de tecnologia, a principal coisa é entender de que tecnologia por si própria, se a gente falar de tecnologia pela tecnologia, ela não vale nada. Essa que é a verdade. A tecnologia ela só serve quando ela é pertinente para atingir um objetivo, né? E ela é pertinente para os dois lados, para quem a escolhe e para quem a experiencia, né? Então, é importante escolher tecnologias que sejam pertinentes e adequadas. E as tecnologias para gerar engajamento num evento são as tecnologias que, primeiro, ou tem um conteúdo muito relevante. Quando o seu conteúdo é muito relevante, você não precisa dourar isso de uma forma tão efetiva, né? Porque o conteúdo às vezes fala por si só. Às vezes você bota uma pessoa sentada com uma câmerazinha falando uma coisa que é muito relevante e isso basta. Agora, quando a gente trabalha em eventos, o nosso papel é botar isso numa embalagem e dar as ferramentas para que a coisa funcione, né? Então, nesse sentido, a tecnologia para isso, ela tem que ter alguns pressupostos. Primeiro, tem que encantar. Se não gerar encantamento, é difícil você passar para a segunda fase, que é gerar engajamento, né? Engajamento é quando você suscita na pessoa uma ação voluntária, né? Ou seja, ele quer participar, né? Ele se sente compelido a participar, ele se sente participante. Então, que ferramentas que a gente tem para isso? Bom, primeiro as ferramentas de inteligência. Você vê que, não coincidentemente, a gente está vivendo agora um momento onde a gente está sendo obrigado a utilizar algumas ferramentas digitais, né? Mas as ferramentas digitais, elas estão disponíveis não só nesse momento. Elas estão disponíveis para um evento, né? Porque as ferramentas digitais, através dos quais a gente pode se relacionar pessoalmente com indivíduos no meio de uma multidão. Quando você não tem ferramentas, quando você só tem a sua voz, você sobe num palco com 5.000 pessoas e você grita para todos da mesma forma. Os que estão mais perto ouvem mais, os que estão mais longe ouvem menos, mas a ferramenta é a mesma. E resta a eles levantar a mão e falar, né? É esse o caminho que você tem. Quando você tem ferramentas digitais, você começa a dar possibilidades de ele se manifestar de outras formas, né? E o interessante das ferramentas digitais é que elas não são sozinhas. Não é só um caminho de você abrir portas em todo mundo. Existem ferramentas que ajudam você a tornar todas aquelas manifestações em inteligência para você, a analisar isso em tempo real, né? A tornar isso estatística, a tornar isso resposta. Acabamos de usar uma. As pessoas manifestaram o que elas estão sentindo, e isso virou uma nuvem de palavras onde a gente visualmente conseguia entender
que preocupação tinha um peso maior do que outros sentimentos naquele momento, né? Foi uma ferramenta digital utilizada que conseguiu transformar pessoas que estavam caladas, aí do outro lado, que estão caladas até o momento, né? Mas elas foram trazidas através de uma interface, né? Então, para isso, a gente tem inúmeras, né? Acho que num pré-evento você tem que começar com uma boa pesquisa, realmente. Você tem que começar conhecendo o seu público e começar antes mesmo, dando ferramentas para que ele se prepare e comece a participar do teu evento já desde antes. Então, aplicativos de eventos são ferramentas interessantes, né? Ações pré, não só mandar um e-mail marketing com um save the date, um convite para lembrar do evento, né? Mas começar a fornecer talvez já alguns subsídios, alguns teasers, algumas sementes do que você vai fazer no pré, né? E quando isso for levado ao evento, ensinar um pouco. Imagina que num evento, se você está tendo outras ferramentas para lidar, é como botar alguém para jogar um jogo de tabuleiro que ele não conhece as regras, né? Então, o que a gente faz quando senta juntos para jogar um jogo de tabuleiro? A gente, antes de começar o jogo, trata de que todo mundo entenda de que forma pode participar, não é verdade? Então, se a gente tiver no pré-evento a oportunidade de fornecer treinamento, eu não digo, né? Mas você fornecer subsídio para que essa pessoa saiba usar as ferramentas que ele vai ter à disposição lá no evento, você vai ganhar eficácia, eficiência nessas ferramentas durante o evento. E aí aquela, desculpa te cortar, mas aí aquela ação que você falou, né, justamente que é o que a gente espera da pessoa, né, que seja em forma sei lá, de expressão de um sentimento, seja de postar uma imagem que ela fez super legal, ou qualquer outra ação que levou ela daquilo que ela experimentou, que aquilo venha mais natural, né? Assim como você falou, a partir do momento em que você explicou quais são as regras, que ela entendeu o potencial daquilo para ela, ou o que aquilo vai trazer, aquela ação vem muito mais natural, né? Vem muito mais orgânica. Vem mais rica, né? Vem mais imbuída de coisas que ela teve tempo de processar, né? E aí a gente tem inúmeras ferramentas, mas o principal num evento é que você gere experiência. Se você não gera experiência, você não gera engajamento, porque as pessoas, quando elas só assistem a alguma coisa, né, quando elas só visualizam ou ouvem e não experimentam, elas não tendem a tornar aquilo parte de si. É preciso degustar, né? É preciso digerir. Aí isso vai entrar nela e vai gerar engajamento. Tem engajamento em evento que é do pós, que você fala, encanta, dispersa, suscita, e aí no pós ela vai compartilhar aquilo, isso vai gerar uma ação, ela vai se motivar, beleza, tá muito válido. Agora, tem oportunidades que você tem de botar ela já no trans-eventos, como vocês chamam, durante o evento, para participar e para se engajar com ferramentas. Da nossa parte aqui, a gente tem as ferramentas tecnológicas para fazer isso, mas as ferramentas são inúmeras. Então, desde a forma como cada pessoa que trabalha no evento lida com aquilo de uma forma não mecânica, mas um pouco mais imbuída, um pouco mais orgânica, até as ferramentas que você vai utilizar em cada ponto de contato durante o processo. E, finalmente, no pós-evento. Se você fez tudo isso e abandonou o cara no pós-evento, você perdeu todo o seu investimento, né? Exatamente. É preciso ser carregado para depois. Não necessariamente com ferramentas que você fala, vamos ter uma ação pós-evento. Não, mas você precisa restar como residual, seja na memória dele, seja na ação, seja no comprometimento de alguma coisa que ele vai realizar sozinho, ou seja, em ferramentas que ele vai poder utilizar no pós e consultar. Depois que aquilo, ele foi para o mundo e falou, aquilo que eles falaram faz sentido com isso, mas o que era aquilo mesmo? Se ele puder ainda acessar essas ferramentas de alguma forma, puxa vida, né? Você está pegando um evento que às vezes é de um dia, 2, 3 e multiplicando isso para a vida do cara, né?
a efetividade disso, não só com a possibilidade de compartilhamento que ele vai ter, que é de pegar isso e multiplicar, ser um multiplicador, mas também porque vai ser efetivo nele, né? E aí você realmente vai ser agente de mudança, né? Ao longo da nossa conversa, depois a gente vai poder falar de algumas ferramentas possíveis para fazer isso, né? Sim, sim. Mas eu acho que o princípio é exatamente o que o Edu falou, que você falou, é você conhecer a pessoa e utilizar as ferramentas de uma forma inteligente, né? Para que não seja puro discurso. Eu acho que vale complementar. Eu gosto muito do que você falou, que a tecnologia, só pela tecnologia, ela não adianta em nada. Por quê? Porque eventos são feitos por pessoas para pessoas, né? Então, eu acho que isso é um ponto fundamental, que todo mundo aí que trabalha, que é profissional, que já está, sabe que os eventos sem as pessoas também não são nada, né? Então, não adianta você levar poxa, eu tenho aplicativo, eu levei a última geração de uma ação, de uma ativação de tecnologia Mega Blaster para o meu evento, mas assim, se eu fui mal recebido, se eu não recebi um sorriso enquanto eu cheguei, se a hospitalidade não veio, né, no seu espaço de evento, com as pessoas, o modo como do meu transporte, do meu avião que deu errado, que as pessoas não me ajudaram, né, tudo, a comida, todo o que envolve a hospitalidade como um todo, de nada vai adiantar esse engajamento todo que você fez de trabalho mais tecnológico se o lado humano também não veio. Então, acho que é um pacote, né? Acho que é um pacote de uma mistura, né? Que vai no final fazer esse grande engajamento, é juntar as pessoas, né? Aquilo que foi feito pelas pessoas e para as pessoas, e usar esse lado que gera mais as experiências através dos, sei lá, dos sentidos ou lançamentos de produto, aquilo que faz sentido para as pessoas que de alguma forma geraram essa experiência aí legítima, né? Deu essa ação mesmo para as pessoas. Muito legal. Eu queria, acho que a gente podia fazer nesse momento aqui, se alguém quer fazer algum comentário, se alguém quer puxar alguma pergunta daquilo que a gente falou. Vamos lá, a Gisele fez um comentário. A Gisele quer falar ou posso ler aqui para você? Cadê a Gisele? Vamos achar onde ela está. Gisele Said, né? Oi, eu posso falar. Isso, boa. Boa, Ju, bem-vinda. Tudo bem, gente? Tudo bem. Pronto, vou até ligar a câmera. Boa, legal. A gente quer ver sua carinha. Trabalhar de casa é uma benção, né? Porque o cabelo fica para cima e você tá achando que você tá ótima. Mas eu tô quase acompanhando tudo que você tá falando, viu? Eu tô aqui super firme. Eu só queria entender, porque assim, eu acho que eu entendi, a gente tem 1000 ferramentas para usar, mas nesse momento a gente não tem a coisa humana, que eu acho que é o que mais está pegando para todo mundo. E que tipo de arma a gente vai usar nesse momento agora para combater essa falta do encontro, a falta da sensação do vivo. Tá todo mundo fazendo live, tá um desespero das lives. Desespero das lives. Mas por mais que é um desespero, né? E por mais que isso aproxime, não aproxima o suficiente para você chegar no seu cliente com uma proposta de isso vai salvar por enquanto, e eu estou falando no meu caso, porque as plataformas elas envolvem muitas ações do live marketing, né? Do tete-a-tete do cliente final, e tá uma bateção de cabeça, porque a tecnologia ela ajuda até um passo, os outros 400 estão faltando. Então, eu queria entender se está tendo um penso aí tecnológico em como a gente aproxima mais e consegue, principalmente, vender mais produto, porque eu acho que muita gente aqui tem o mesmo probleminha que eu. É isso, acho que eu fui clara, senão eu tenho que explicar. Lógico que você foi clara. Isso, já vou te dizer assim, nada substitui um abraço e um olho no olho próximo, né? Eu acho que a gente não consegue, através mesmo de uma, sei lá, alguém aparecer virtualmente do seu lado para te dar um abraço, nunca vai ser aquele mesmo calor, né, ou aquela mesma energia de troca do que termos um evento presencial. Mas eu acredito que a gente consiga, de alguma forma, a gente até conversou isso antes, né, Mauri? Queria que você falasse,
como que a gente consegue também trazer um pouco desse lado mais humano para um evento que às vezes é mais digital ou é um evento híbrido, né? Tá bom. Bom, a gente obviamente quebrou muito a cabeça nesses dias de como fazer isso, né? Porque, veja só, né? A primeira coisa que vem na cabeça é, sem dúvida, vou tornar o evento que era presencial num evento à distância, num evento online, né? Mas a gente tem que lembrar que tem certos valores, né, que são próprios do evento presencial, que a gente precisa ter um cuidado muito especial para trazer para o evento à distância, né? Quais são esses valores? Então, primeiro, a gente já falou um pouco deles, é encantamento, né? Evento presencial tem aquela aura, tem luz, tem som, tem cenário, tem coffee break, tem todo uma aura em volta dele que já contribuem como embalagem para a gente falar, né? Se a gente tratar o evento online como um chat apenas, como esse que a gente está fazendo, você não tem embalagem, você só tem conteúdo, né? Então, o primeiro passo é necessário haver uma preocupação estética, uma preocupação na forma, com o melhor equipamento disponível para isso, as melhores ferramentas, as adequadas, né? Para tornar aquele evento, que seria simplesmente um evento à distância, num pequeno show, num show virtual, né? Esse é o primeiro passo, né? E você vê, a gente aqui no digital, às vezes a gente usa menos ferramentas do que quando a gente está no analógico. O evento né? Porque a gente ainda não está habituado, é novo a gente, né? Então, num evento presencial, a gente bota um monte de ferramentas, e num evento à distância, a gente deixa de usar. A gente andou pensando em algumas, eu vou até demonstrar alguma coisa para vocês daqui a pouco, do que a gente andou, né? O segundo ponto que eu vejo que tem no evento presencial, que não tem no evento à distância, é engajamento mesmo. Não é que não tenha, é que é muito mais efetivo no evento presencial. Para isso, você precisa dar ferramentas de interatividade para as pessoas. Então, não basta colocar as ferramentas à disposição, isso tem que fazer parte do line-up, isso tem que fazer parte do roteiro. Então, você fornecer ferramentas onde as pessoas possam fazer as perguntas, enviar perguntas relevantes, participar de enquetes, participar de quiz, enviar comentários e etc., e fazer games. E digo mais, você tem um momento onde o palestrante principal fala e depois você reúne pessoas em grupos, em pequenas salas virtuais, para elas trocarem entre elas, dá uma tarefa para elas, volta. Existem ferramentas que dá para fazer isso? Existem, sim. Essas ferramentas podem ser desenvolvidas dentro de aplicativos, dentro de web apps que funcionem na internet, ou coisas que a pessoa baixa no aplicativo no seu celular. Então, é possível sim engajar. Uma ferramenta que funciona muito bem para engajamento é se você tiver a oportunidade de gamificar isso, né? Se você gamificar isso, ou seja, se a pessoa receber como recompensa, ou seja, não só uma recompensa, ela tiver um feedback de que a participação dela está sendo vista, isso está sendo ranqueado, estimula ela a participar, né? Poxa vida, né? Então, eu peguei, eu comentei, eu ganhei ponto, né? Eu botei uma foto, eu ganhei ponto. Eu abri meu microfone, eu ganhei ponto, né? Isso pode ser um caminho para engajar as pessoas. A outra questão é networking. Networking tem um evento presencial. Você não vai para um evento presencial só para ver o palestrante. Você vai para conversar com as pessoas durante o coffee break do teu lado, né? Você vai para fazer, para dar cartão de visita, para se relacionar, para ouvir pessoas iguais a você ou diferentes. Então, usar redes sociais dentro desses eventos é uma possibilidade. A gente tá mais do que acostumado a fazer isso.
com as nossas redes sociais. Então, trazer essas redes sociais para o ambiente do evento à distância, eu acho que é sensacional, né? Onde a pessoa possa fazer um comentário, o outro vai lá e comenta em cima do post dela e curte, e você botar essas ferramentas é totalmente factível, né? Você ter isso tudo dentro do mesmo guarda-chuva. O bacana é que isso aconteça na mesma página, se possível. A pessoa, enquanto assiste, ela tem ali do lado as ferramentas para ela ir interagindo, né? Sem precisar sair para cá, para lá, etc. Né? Se isso tudo puder acontecer, você entrega um pacote mais completo, né? E por último, mensuração, né? Você precisa mensurar isso. Você precisa estar todo o tempo sabendo quantos estão assistindo, mas estão não só assistindo, quantos estão entendendo, né? Ou seja, você soltar pequenas perguntas de vez em quando, onde as pessoas respondam a quiz, a enquete, e aí você já tem um feedback qualitativo, não só quantitativo, de se as pessoas estão acompanhando. Isso tudo pode ser usado durante o evento com essas informações, isso pode ser traduzido para o palestrante, né? E ele utiliza essas informações, eu acho totalmente viável. As outras ferramentas é justamente assim, você, assim como num evento, você pode ter, numa transmissão, num streaming, por exemplo, você pode ter um moderador que está num estúdiozinho bonitinho, né? Ele pode ser um estúdiozinho feito na casa dele, né? Mas com cuidado de ter um olhar cenográfico para aquilo, de ter uma boa iluminação, de ter um microfone decente, né? Para ele falar, e aí ele chama o palestrante que vai estar à distância, porque a gente não sabe quando é que o outro palestrante vai poder vir e eles vão poder estar juntos. Então ele chama, o cara aparece no... É muito do que acontece no jornalismo. Chama o cara aparece num pipe do lado dele, ele fala com o cara, etc. Então, essas coisas são possíveis, são ferramentas possíveis, porque não devem poder ser transferidos, né? Alguns eventos vão ter que acontecer nesse período, porque as necessidades existem. Então, a gente precisa, é nosso papel dar ferramentas para que as pessoas consigam realizar esses eventos à distância da forma mais profissional possível, mais efetiva, com encantamento e encantamento, né? Sim, é questão da gente convencer o nosso cliente para continuar vendendo também, porque precisa entrar dinheiro. As pessoas, os produtores precisam girar, né? E isso não precisa acontecer de uma forma amadora só. Isso pode acontecer de uma forma profissional, sob a batuta de gente profissional que conhece o evento. Posso contribuir, Fê? Vai, por favor. Tem algumas dicas aí também, a gente estava conversando no offline, e até peguei uns exemplos para dar para vocês nesse momento. Mas tudo isso, de novo, vai lá do engajamento, vai lá da concepção do evento para a gente atingir essas pessoas. O que a gente tem falado muito agora é do offline junto com o online, né? Então, eu tenho visto empresas começarem a mandar correspondência por correio de novo, né, com cartão escrito à mão, né? Então você começa o cartão escrito à mão para uma pessoa, você entra num nível de personalização gigantesco, né? Então isso acaba voltando, né, de novo, é investimento, tem correio, logística, log, mas são formas, né, de você começar a trazer experiências novas pro pessoal, como o Fê falou ali, né? Você manda, né, uma carta, manda um brinde, manda uma peça do quebra-cabeça que você vai montando ao longo da história do cara. Eu, coincidentemente, lembrei de um brinde para um evento, que foi no pré-evento, e olha só, bom, eu gosto de rock, né, mas não sei se dá para ver, uma guitarra, né, é uma réplica de uma Fender, né? Isso aqui é um convite, né, para um evento. Então você sabe que o evento ia ter uma pegada de música, óbvio, teve investimento lá em cima disso, mas isso é um exemplo de como começa a sua experiência antes do evento, né? Pô, isso aí é super antigo, tá na casa do meu pai, eu peguei e
está aqui na minha estante, pela guitarra, obviamente, mas pelo exemplo também de como você consegue fazer isso. Então, a outra dica, Gisele, você usar também um pouco do offline, né? A gente estava falando agora há pouco, antes dessa call no aquecimento, sobre brindes, né? Então, a indústria de brindes não é porque é virtual que vai parar. A gente pode fazer isso antes, durante e depois, manda uma lembrança pro cara, né? A gente ativar outros sentidos, como música, enfim, a gente tem outras ferramentas que, junto com a tecnologia, começam a dar outra dimensão para a experiência. Não é só que vai ficar um negócio frio aqui de uma tecnologia, como o Mauri falou, é meio, né? A gente tem que fazer todo um contexto. E eu e o Fê, a gente participou de uma live essa semana, que estavam trazendo exemplos de como fazer isso de uma forma profissional, né? Eu não assisti, mas se vocês viram o show do Gustavo Lima, né, semana passada, 5 horas de show, o cara fez uma puta produção, né? Ele pôs câmeras, ele puxou a internet lá, porque Natal na fazenda dele, então teve uma estrutura. Então, o que o Maurício estava falando de se preparar é justamente isso, você fazer o envelopamento daquilo de uma forma que você entregue, desculpa, uma experiência bacana. E o cara conseguiu, em 5 horas, passar ali a história da vida dele. Foi uma super produção que foi transmitida online. Então, ele conseguiu, né, tocar, e aí depois é engraçado que você vê a reverberação disso depois. Você vê as pessoas no stories falando assim, puta, parece que ele estava na minha casa, parece que ele estava cantando para mim, porque chegou num nível de conexão com as pessoas que foi surreal. Então, ele conseguiu fazer, e agora tem um monte de outros músicos querendo fazer, né? E outra coisa, você fazer de corpo inteiro, você fazer como se fosse um show da casa do cara. Então, esse exemplo é muito bacana de como você usa a tecnologia para você estar conectando. Acho que a palavra mais legal aqui é conectando, né? E permitir, né, às vezes, quando possível, ou as duas vias. Né? Você vai ter essa conexão quando você cria as duas vias, independente de dar voz ou não para o cara. Mas se criar conexão, acho que é o principal aí para você criar a emoção para o cara. Com certeza, a segunda live que ele fizer vai ter 1 milhão de pessoas assistindo. Fácil, né? Fácil. Porque você imagina, para a pessoa que foi para um show presencial, pagou um ingresso super caro, ficou lá atrás porque ela não conseguiu, chegou tarde, e ela viu o artista de longe, né? E, sei lá, 2 horas de show. E aí ela pega um show de 5 horas, olhando ele na casa dele, né, fazendo essa conexão mais emocional de contar a história, né, e tudo que envolve o que aconteceu ali. Então, acho que aqui tem alguns insights muito interessantes aí que o Mauri trouxe em relação ao do que a gente realmente consegue trazer aí para esse momento digital que estamos vivendo, que traz aí uma experiência mais analógica, mais efetiva, né, e como eu consigo mensurar tudo isso. A gente chegou a falar até de por que não mandar para casa dessa pessoa uma caixa de experiências, né? Que essa pessoa só vai abrir na hora do evento. E aí você pode trazer, por exemplo, sentidos que a gente não consegue explorar através da câmera, né? Então, por exemplo, o olfato. Eu posso mandar um cheiro para aquela pessoa que ela pode usar em alguma dinâmica que a gente esteja fazendo. A carta, como você falou, como convite, que pode ser algo super personalizado, que a pessoa escreveu. Então, eu queria também falar um negócio para a Gi, que é o seguinte, né? As coisas não vão voltar ao normal que era, né? Às vezes fica essa sensação para as pessoas do tipo, quando voltar tudo ao normal, vai ser um normal diferente. As coisas vão realmente mudar. Eu acho que as pessoas vão mudar, né? Eu acho que vai rolar uma grande mudança de mindset mesmo, né? De você mudar não só a forma como você trabalha, como o mercado trabalha na sua totalidade, nos tipos, formatos de eventos. Eu acho que vai acontecer um grande upgrade para um novo normal, para um novo jeito de fazer. E aí a minha dica aqui, nós como profissionais, é que vamos construir como é que vai ser esse novo, né? Acho que estamos aqui juntos justamente tentando e trazendo esses momentos que, de uma certa forma, a gente vai criar esse novo. E é isso, meu convite é para vocês virem com a gente, né? Virem junto, todo mundo, porque a gente tem que olhar para o novo, tem que sair dessa zona de conforto muitas vezes. E aí eu entrei outro dia para ver também um evento desse virtual, e eles criaram um ambiente onde era um palco com forração e 2 telas laterais. Eu falei, poxa,
está criando o mesmo ambiente quando eram os eventos presenciais que a gente tanto fala que precisa mudar ou que precisa trazer cenografia. E aí eu lembro de ter conversado isso com o Mauri antes. Poxa, não dá para trazer um cenário diferente, um cenário virtual, sei lá, mais colorido. Bota o jogo do Super Mario como cenário, põe as pessoas dentro de carrinhos, sei lá. Mas, poxa, tem que trazer a mesma plenária, né, do mesmo jeito. Não dá para criar algo novo para esse ambiente, né? Então, tá aí já uma dica para quem trabalha com cenografia ou, né, se quiser passar isso para frente. Os cenários virtuais em 3D pode ser uma grande área a ser explorada, por exemplo, né? Poxa, as pessoas fazem projetos incríveis, né, para você levar para apresentar um projeto, para ganhar um projeto com cenários diferentes. Talvez chegou a hora de a gente ter esses eventos aí meio híbridos, poxa, com cenários diferentes. Isso pode ser um trabalho da própria cenografia mesmo, né? Acho que é mais um insight aí. Vamos ver, a gente tem mais algumas observações aqui. Vamos lá. Ah, tem uma pergunta. Vai, Thiago, ajuda aí. Tem um comentário mais da Mayara, que o noivo dela, ele recebeu assim, minutos antes de uma reunião via Zoom, um mimo para abranger essa reunião. Foi bem interessante, né? Então você traz essa coisa, assim, experienciar coisas novas. A Flavinha, ela comenta que os eventos vão ser mistos, né? O online com presencial. Tem uma relações públicas que ela fala do online, né? Então são todos esses lines, na verdade, né? E o Guilherme Donice, ele complementa que também ele acredita que vai aumentar, sim, plataformas digitais, mas que também pode ter um boom de eventos presenciais, porque acho que as pessoas também vão sentir falta dessa presença física, né? Pode ser logo. Vai lá. Desculpa, Fê. Não, complementando, na verdade eu acho que vai haver um ressignificado dos eventos, né? Não que vai haver uma migração, mas vai haver um ressignificado. Então, evento que for juntar 5 executivos em São Paulo ou 10 executivos em São Paulo numa sala para uma reunião de 2 horas ou de 1 hora. Cara, só o deslocamento desses caras aqui em São Paulo é uma loucura. Então, isso de repente vai para uma plataforma ou sim, porque a gente já está vivenciando uma experiência assim. Agora, os eventos maiores vão ter que começar a ser até provocados por essa onda de online que a gente aprendeu a fazer, para quem que eu vou fazer e como que eu vou fazer melhor. Então, na verdade, não vai ser mais nem quantidade, mas vai ser qualidade. Eu vou começar a qualificar, se eu falo de personalização, eu começo a qualificar melhor meu evento, começo a ser muito mais assertivo nos meus convites, né? Então, eu não preciso fazer um evento que eu fazia de 1000 pessoas, né? Eu posso fazer pequenos webinars, né, para atingir, levar o conteúdo para esses caras e fazer para quem realmente interessa, né, um evento menor de 500 pessoas, de repente. Né? Então, vou trazer todo mundo do Brasil inteiro, né, para uma convenção em São Paulo. Putz, a gente não sabe quando que vai restabelecer, o preço do aéreo como vai ficar. Cara, o pessoal de São Paulo se junta e o pessoal de fora faz uma transmissão. E aí você faz uma estrutura local bacana, você faz ali uma experiência bacana, então você faz essas coisas também fazendo esse misto. Então tem alternativas aí, mas acho que vai ser mais para essa entrada da tecnologia, mais para ressignificar os eventos do que para substituir. Essa é a minha visão. A gente está no momento onde a gente quer muitas respostas, né? As pessoas estão, mas o que vai acontecer? Ninguém sabe, gente. A gente está supondo, a gente está trazendo várias ideias, vários caminhos para que, poxa, pode ser que venha mais uma onda, entendeu? Que a gente tenha mesmo que faz mais tempo, enfim, a gente não sabe acontecer. A gente está levando hipóteses e acho que isso é legal, né? Essa troca, porque a gente vai ter a cabeça assim, com cada vez mais possibilidades e trazendo esse lado mais criativo também, que acho que é importante a gente colocar assim na roda, né? Esse trabalho nosso como profissional assim de evento, não ser só o cara que faz operação, né? Que vai lá e põe a mão e faz acontecer, que tá tudo certo, mas que a gente tem um olhar mais estratégico, né? Assim como profissional de eventos também. Ótima essa colocação. A gente chegou a falar isso também, né? Numa troca de papos, né? É isso, né? Muitas vezes a gente acaba, independente em que posição que você está, se você é um gestor de eventos dentro de uma empresa ou de agência, a gente acaba focando muito mais na operação, né? A gente acaba ficando muito mais naquilo, precisa resolver o evento, precisa fazer o evento, vamos fazer acontecer. E o nosso olhar estratégico, ele acaba
acontecendo em pequenas doses aí, né? Então, eu acho que é esse o momento. Essa pausa acho que vai servir muito para a gente observar os lados mais estratégicos de falar, poxa, esse evento ele realmente precisa acontecer presencial, ou não, esse evento aqui, meu, ele é estratégico para acontecer mais no digital, vamos usar as ferramentas que estão aí. Então, eu acho que é muito esse momento de a gente fazer isso mesmo, né? O que mais? A Marisete fez um comentário aqui, né, que ela tem eventos em novembro fora do país e o cliente está preocupado com a adesão dos seus convidados, né? São justamente as companhias aéreas do mundo todo. Então é difícil, né? Não dá para saber se vai voltou tudo em agosto ou não, voltou tudo em 2021. Então o calendário anual esquece. Ele tá, como é que fala? É uma relação de interdependência com um fator que a gente não controla, né, gente? Isso a gente está acostumado em eventos, né? Vamos fazer o jantar fora ou vou fazer o jantar dentro, né? A gente depende do fator tempo, né? Vai chover, não vai chover? No caso, a gente está, né, numa dependência muito grande aí de algo que a gente não controla. Sim, a gente tem que se preparar para esse retorno dos eventos presenciais, mas a gente precisa, eu acho necessário, a gente explorar ferramentas para eventos à distância e para ações que atinjam a pessoa na casa dela, não só eventos, a gente fala de eventos, mas às vezes você tem ações, né, ativações que você pode fazer com as pessoas através de games, de ferramentas online, de experiências interativas que utilizem canais, às vezes, de segunda tela, que sejam parte na TV, parte no aplicativo, ou só na tela, né? Então, tem muita ferramenta para isso. Fê, posso dar uma demonstrada naquilo que você estava falando de cenário diferente? Deve, na verdade. Vai lá, mostra alguma coisa para a gente aí, Maurício. Deixa eu compartilhar para vocês, porque você estava falando por que faz um evento à distância utilizando aquele mesmo formato do evento presencial, né? E a gente tem outras ferramentas possíveis. Deixa eu ver aqui. Vê aí. Tá vendo aí? Eu aqui numa outra câmera, numa segunda câmera? Sim, estou te vendo. Tá bom. Então a possibilidade que a gente tem de utilizar elementos virtuais junto na apresentação, às vezes você pode criar cenário virtual, né? Que é mais ou menos o que acontece na televisão. Então, o palestrante pode até estar num estúdio e ter toda aquela coisa, mas eu quis demonstrar alguma coisa mais simples, porque a gente não sabe se vai conseguir levar um apresentador para um estúdio, por exemplo. Então, o que a gente poderia fazer na casa do cara, né? Eu, por exemplo, estou aqui sozinho. Claro que a gente bota um técnico para ajudar o cara, né? Então, eu criei aqui uma ferramenta utilizando o programa com um pouquinho de realidade aumentada, né? Então, vamos lá. Vamos chamar uma menininha aqui para cá. Tá vendo? Oi. Então, a gente tem de trazer elementos virtuais aqui. Uma assistente virtual para estar aqui comigo. Então, o palestrante ele pode estar interagindo com elementos virtuais, fazer a marca, dá um pouco de encantamento para a coisa, né? Vamos dar outro exemplo. Estou sozinho aqui, então estou tentando ver o que eu consigo fazer sozinho. Deixa eu trazer uma coisa um pouco maior. Deixa eu trazer uma coisa um pouquinho maior para cá, né? Vamos lá. Pronto. Opa! Trazer uma coisa um pouquinho maior. E você pode ter. Dá para fazer um lançamento de carro ou não? Você pode trazer palestrante, pode ser cara gravado, né? Onde vai te ajudar, tá falando junto. Então, as possibilidades do tipo de mood que você vai ter são diversas, né? Vamos ver aí se o cara traz alguma coisa nova aí para a gente. Esse aí é um exemplo que eu usei uma indústria farmacêutica que está tentando fazer os eventos online. Então, para ser um médico virtual, para explicar alguns conceitos para eles. Então, só dei alguns exemplos para ele usar. Ou uma brincadeirinha aqui. Então, a gente tem possibilidade de tornar realmente a coisa encantadora, de fazer um efeito. Então, utilizar de ferramentas de uma forma criativa, diferente, para a gente
tornar aquilo que estava num formato, não precisa ficar no formato de webcam, entendeu? A gente pode trazer isso aqui, né? Mesmo com os mesmos recursos. Estou sozinho com o meu computador, claro que eu tenho ferramentas, eu tenho software, eu tenho algumas outras coisas aqui, mas é justamente isso a inteligência que a gente leva para o cliente para tornar o evento mais surpreendente. Tchau, tchau. Tá. Ô, Mauri, você pode assim gravar, se, por exemplo, um dos palestrantes e colocar ele do seu lado também? Posso. Legal. Né? Legal. Posso sim. Gravo ele, claro, gravar em chroma key, mas, por exemplo, você tem um palestrante lá na Itália, né? Não vai poder vir para cá, por exemplo. Né? Deixa eu voltar aqui para a transmissão normal. Espera um pouquinho. Deixa eu ver quem vocês conhecem. Meeting. Achei. Tô sozinho, gente. Tudo bem, não tem problema, não tem pressa. Então, ele pode gravar localmente, entendeu? Faz lá um fundinho de croma na casa dele, no escritório dele. Ele fala a coisa e aí você traz ele para a transmissão e faz uma brincadeira dele interagindo como se fosse uma holografia do lado do outro, entendeu? Então, essas coisas são possíveis, né? Então, você pode dar um pouquinho, botar um mel nessa relação virtual, né, com elementos que são virtuais também, mas com elementos que são reais, ou seja, gerar encantamento. Isso é a parte do encantamento. As outras ferramentas são as de engajamento mesmo, são essas de interatividade, de ferramentas para o cara, né? E isso pode ficar mais interessante. Então, por exemplo, você joga a pergunta no ar, ela aparece em 3D, na realidade aumentada, né? Depois, quando vier a resposta, aquilo forma um gráfico 3D, com o produto do cara em 3D junto. Enfim, é justamente usar a criatividade agora para tornar essa ferramenta, que vai se tornar até banal daqui a pouco, que era diferente, mas vai se tornar até banal, um pouco mais interessante, né? Mais atraente e mais comerciável, vamos dizer assim, né? Que a gente possa precificar isso de uma forma profissional, né? Muito bom, Mauri. Eu acho que para falar um pouco, Edu, da história do engajamento de pré e pós, eu queria que você falasse um pouco da história do aplicativo da Lagev, que eu acho que faz aquele sentido para a gente falar. O Mauri trouxe, poxa, super legal essa interação das possibilidades que você consegue trazer aí para o durante, né, quando o evento realmente está acontecendo, tudo isso que é interativo, mas eu acho que você tem um grande exemplo na Lagev de uma ferramenta que também foi usada e que serve para a gente exemplificar a história do engajamento, da interação das pessoas com algo que dá para fazer, tanto no presencial, quanto no digital, quanto no híbrido, né? Total. A gente realizou um evento proprietário que é o LACT, é um evento para 1.000 pessoas, 1.100 pessoas, batemos esse ano, evento de 2 dias, evento de conteúdo. Só para falar um pouco do modelo do evento, para a gente entender o quanto a gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer um evento para realizadores de eventos, né? Então eu tenho que realmente entregar, a gente fala do inglês, o americano tem um termo que é walk the talk, né? Eu tenho que agir conforme eu falo, né? Então eu tenho que sempre levantar a barra, a gente tem uma puta responsabilidade de fazer um evento que entregue tudo isso que a gente está falando agora. Então, do começo, e quando eu falo do participante ser protagonista do evento, a gente cria os modelos onde a gente usa um pouco de tecnologia. Então, eu tenho, por exemplo, uma plenária lá, um telão, que eu divido em 4 palestras simultâneas, com um foninho de ouvido. Então, eu estou vendo a track 1 ali, puta, não gostei, eu já vou na 2, ou na 3 ou na 4, sem sair na minha cadeira. Então, o participante já começa a construir a história dele lá dentro. E depois eu tenho 7 pontos de contato, seja de networking com os stands, ou com contação de história, ou com corners de conteúdo, para que ele escolha o que ele quer fazer no evento. Então, aí eu estou dando realmente o protagonismo para ele. O conteúdo, a curadoria de conteúdo foi feita em cima do que o público quis ouvir. Então, fez pesquisa prévia, enfim. Então, só contando um pouquinho para a gente chegar da história do pré-evento para o que aconteceu lá dentro, né? E a gente pôs um aplicativo
para gerar o engajamento. E aí, como o Mauri falou, eu tenho que criar relevância, eu tenho que criar ali, né, a experiência bacana para o cara se engajar comigo. Mas eu também tenho o orgânico, que é isso que o Mauri falou, que eu tenho que despertar esse interesse no cara, que é através dos quiz, interação com os participantes, interação com outras pessoas, que eu tinha lá uma funcionalidade de conversar com as pessoas, mas também eu fiz a gamificação, pus uma cenourinha lá, né, até para a gente reverberar um pouquinho o evento lá dentro. O aplicativo tem uma seção como se fosse uma mídia social, então as pessoas vão postando ali tudo. Então foi muito legal, que a gente teve aí, falando um pouco de métricas, vou compartilhar minha tela aqui só para mostrar um slide, que esse foi, né, o resultado desses 2 dias de eventos com o aplicativo, né? Então, a gente tinha, por exemplo, patrocinadores que tinham um conteúdo de realidade aumentada dentro do aplicativo. Então, o que a gente fez? A gente mapeou ali o logo dos patrocinadores, e a hora que eu pegava o celular do aplicativo tinha uma funcionalidade que era leitura, né, de realidade aumentada. Eu batia o celular ali no crachá do cara ou no stand e subia um vídeo do patrocinador. Então, para ponto de contato ali, experiência, né, do patrocinador com o participante do evento já mudava, né? Sai só também do stand tradicional e o cara começa a interagir com as pessoas dentro do stand. Quem fazia o check-in no stand, né, ganhava mais pontos. Então você, claro, induzia o cara aí ao check-in, ao stand do cara, mas eu gerava, né, um engajamento de venda, né, ali. Então é um outro propósito, de novo, né, eu tinha vários clientes ali dentro, tanto o participante do evento quanto os patrocinadores que estavam dentro do evento também, né. 3.341 interações com patrocinadores. Então, assim, eu ia lá, via quem que era, né, o patrocinador que estava lá expondo. Então, isso estava dentro do aplicativo. Tive 18.583 interações sociais, postagens, curtidas, comentários. Então, dentro desse feed que eu falei que parecia uma rede social, 2.808 interações com conteúdo de quiz. Então, eu tive lá 2.808 respostas, né, pessoas interagindo, né, o momento de interação com quiz de patrocinador e também com enquete, que era no momento de palestra, que eles interagiam com os palestrantes. E o número mais expressivo, que em 2 dias de evento, a gente fala de network, né, 87 mil conexões através do aplicativo. Então, as pessoas se falavam pelo aplicativo. Oi, tudo bem? Claro, aí muito motivado pelo pessoal de vendas, né, mas gerou muita conexão. As pessoas se encontram. Puta, onde você está? Em vez de mandar WhatsApp, tentar achar contato, onde você está? Vamos se encontrar, vamos tomar um café no stand e tal. Então, isso gerou muita conexão. Quando a gente começa a falar de indicador, né, esses são números que eu já, assim, para o ano que vem eu já vou botar uma meta maior, obviamente, mas são números de indicador de conexão, de engajamento. Então, eu tive aí 87 mil conexões, então as pessoas estavam engajadas, 18 mil interações sociais, então o pessoal estava super engajado. Então, eu tive essas experiências em 2 dias de evento, a gente sempre lá colocando a cenourinha, mas também, né, fazendo as perguntas. Então, eu tive como usar, e aí acho que a estratégia, de novo, é montada lá atrás, no pré-evento, quando você faz toda a estratégia de quando e onde e com quem você vai usar, né? E para quem trabalha com eventos patrocinados, né, é uma puta sacada, porque você pode também fazer a interação do patrocinador com o participante do evento, seja com o game, seja com a realidade aumentada, enfim, tem N probabilidades aí, ou N funcionalidades. De novo, a tecnologia é o meio, você tem que ter estratégia para isso. Dá um trabalho, dá para você fazer lá que hora que sobe tal pergunta, que hora que sobe tal, né, quiz, o palestrante, eu tenho que ficar no pé do palestrante para ele mandar a pergunta para mim antes, para eu subir no aplicativo, para ele poder responder. Então, várias coisas dentro dessa estratégia. Eu acho que gerou realmente um impacto muito grande e a gente deixou o aplicativo, está aberto até hoje. Agora a gente está vendo já que está tendo um desengajamento, porque as pessoas pararam de estimular, a gente vai lá, joga conteúdo, olha, vejo isso aqui, tal, postagem, e aí a gente vai estar medindo aí o que a gente faz. Tem um projeto de transformar esse aplicativo no aplicativo da associação, para a gente continuar jogando conteúdo, mas, enfim, não pode morrer. É isso que a gente quer estar trabalhando nesse momento. Senão, as pessoas vão lá, desinstalam, né, porque hoje o aplicativo de evento, você vai no evento hoje, sai do evento, desinstala e vai embora. O que a gente quer é que o cara
o aplicativo instalado lá para a gente ficar jogando notificação para ele. Então, é um exemplo aqui, um case recente do Lact de fevereiro, onde a gente criou esse ambiente de interações. Sensacional, Edu. Muito legal, cara. Meu, ótimos resultados, né, por sinal. E aí uma dica que vale é, por que você já não faz, né, se você é gestor ou tem um calendário de eventos já estabelecido, né, ou a hora que retomar justamente o calendário para daqui para frente, por que já não fazer um aplicativo que você consegue ir aproveitando para outros eventos que você tem, né? Foi o que você falou, desenvolve uma vez, trabalha para aquele evento, depois você troca a roupa dele, né? Troca a roupa dele, traz para um outro evento, o público é o mesmo, né? Filtra as pessoas, continua esse engajamento para o próximo, né? Sensacional, muito bom, ótimo resultado. E olha que ferramenta de networking, né? Sensacional de poder linkar as pessoas. Então, se o objetivo do seu evento é networking, né, não tem como não usar uma ferramenta que você trabalha essas conexões entre as pessoas que precisam se encontrar, que pode ser pelo próprio aplicativo mesmo, ela não precisa se encontrar presencial, né? Ela pode até marcar um café depois, mas já é um primeiro contato com todo mundo. Pessoal, são 21 horas e 28 minutos. A gente não fez break, né? No fim das contas, a gente foi direto. Acho que o papo estava tão gostoso que a gente seguiu. Mas assim, a gente pode ficar um pouco mais. Então, quem, lógico, tiver compromisso, precisar ir embora, colocar a criança para dormir, pode ir. Mas a gente quer abrir um espaço agora para perguntas, para a opinião de vocês. Quem quiser tá aberto para falar, é só jogar ali no bate-papo. Eu quero falar, eu abro o microfone, a gente fala. Eu sei que tem uma pergunta da Gui aqui, ó. Em relação a feiras como o Salão, que já estava em crise, né? CCXP, FEICOM, que geram grandes receitas, tanto no turismo quanto nas áreas corporativas B2B, B2C, e que o papo está excelente. Que ótimo, né? A gente chegou a falar de feira outro dia na live, né, Edu? Que as feiras, principalmente Fórmula 1 aí, né, a gente está vendo a migração aí das grandes empresas saindo mesmo, que não vão ser patrocinadores de uma feira daquele tamanho, né? Muitas vezes está fora da estratégia mesmo do negócio dele, né? Porque o público dele não vai lá. Ele, por exemplo, é líder de mercado de vender um carro popular e o cara que é o comprador do carro dele não aparece na feira, né? Outro público que aparece lá. Então, o cara gasta milhões e milhões para estar presente porque a marca tem que estar presente, mas no fim ele não atinge o objetivo estratégico. Lembra que a gente falou tanto de estratégia, né? Não atingiu aquele objetivo estratégico, né? O que fazer então, né? Mas quer falar, Edu? Rapidinho, só em cima do que você falou sobre as feiras, a gente comentou essa semana, de novo, é o ressignificado, né? As grandes marcas começaram a tirar o pé das grandes feiras porque, cara, não dava retorno, né? E não é porque o cara trabalhou mal para a feira não estava já trazendo o público dele, né? O ano passado, no nosso evento, e a gente conheceu essa ferramenta através de um case da Volkswagen, que a Volkswagen fez? Ela mapeou com câmeras, né, o stand dela para ver até o display dos carros, como ele fazia para atrair as pessoas para o stand, né, ou para visitar que carro põe na frente, que carro põe atrás. E eles, olha só que louco, eles saíram com essa câmera de reconhecimento facial, reconhecia se era homem, mulher, idade média, se estava feliz, triste, enfim, monitorava até os sentimentos das pessoas. E eles botaram em vários pontos do stand para ver realmente qual era o fluxo das pessoas no evento, né? A gente começa a falar de estratégia, e eles começaram a notar, e daí saiu um estudo muito, muito interessante, que acho que 40% das pessoas que visitavam o stand da Volkswagen eram mulheres. E aí você começa a desmistificar que o salão automóvel é um evento para homens, né? Então, o que a Volkswagen estava fazendo para atrair as mulheres no stand? Nada, botava os carros lá, né? Então, eles começaram até mudar o stand e a comunicação do evento para que as mulheres fossem visitar os stands, ou ela ia acompanhando, né, o marido, né, os filhos, mas era um evento praticamente para exposição de carro, que o homem vai lá gosta de ficar olhando. E eles começaram a mudar, inclusive, né, o layout e os carros que eles expunham, porque eles descobriram que tem um filão muito interessante lá, que são as mulheres. Então, de novo, é o ressignificado, né? A gente pega um outro exemplo do Rio de Janeiro, que é a Game XP. Cara, a Game XP era um evento de games desse tamanho, era pequeno. Cara, hoje eles fazem no Centro Olímpico uma coisa surreal.
Mas o que eles vendem? O que a Game XP vende? Experiência. Né? Ela não é uma feira de games, é uma feira de experiências. E aí você tem o analógico, você tem lá os caras jogando botão na mesa de botão lá fora, como você tem as arenas, você pega um pavilhão daqueles que estão foram os Jogos Olímpicos, que você enche aquilo lá para fazer e-game, né, cara? Você fazer disputa de games. Então, de novo, o cara vai para ver o game, para jogar, para fazer realidade aumentada, cara, é uma loucura, mas a Game XP vende experiências. Né? A gente pega aqui alguns eventos em São Paulo, o Campus Party, por exemplo, cara, é uma loucura aquilo lá, mas é experiência direto, você tem os caras botando a mão na massa. Então, esse é o significado de feiras que estão surgindo agora. Né? Se você botar lá exposição por exposição, botar nessa automóvel um monte de menininha bonitinha lá, cara, qual é o significado disso? Eu acho que é um pouco de remodelar. Então, tem feira que vai sumir, tem feira que vai bombar. Né? E a gente tem no turismo vários exemplos. Né? A gente tem aí a BAV, né? A CVC era um âncora da BAV, aqueles mega stands. Cara, a CVC começou a fazer evento próprio e saiu fora. Então, de novo, ela não está conseguindo vender. É o retorno daquele investimento que, cara, participar de feira é caro pra caramba. É isso aí, muito legal. E tem um movimento fora, né, para essas feiras que são mais antigas, que são mais tradicionais, de trazer eventos dentro dos eventos, né? Então eles começaram a trazer outros eventos para dentro daquela feira para trazer experiência, que aí você consegue de alguma forma revitalizar, rejuvenescer e trazer uma feira diferente aí também para isso. Que mais? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Quem quer fazer um comentário? Alguma observação? Fique à vontade. Bom, enquanto não sai nenhum, mas a Marisete contou que ela é do Rio de Janeiro e está se sentindo muito privilegiada com os comentários do Edu, muito bem. Aliás, se vocês querem se colocar, de onde vocês são também, Não. isso é legal a gente saber. Ou vamos lá, quem é de São Paulo, mostra o branquinho. Quem está em São Paulo? Quem está em São Paulo, mostra o branquinho. Tem que abrir a câmera, hein, pessoal? Ok. Quem não quiser usar, olha, a grande maioria de São Paulo. Vamos lá, olhar todas as câmeras aqui. São Paulo, São Paulo, São Paulo. Ok, na sua grande maioria. E quem é de outros estados aí, pode mostrar o preto, quem está em outro estado. Aí, vamos lá, a Marisete é do Rio, então, né, como ela já falou. Eu estou em Florianópolis também. Quem mais? Mais alguém com preto? Eu acho que a grande... A Bia colocou que é carioca, mas está morando em São Paulo. Bruno Palante, você é de onde, Bruno? Conta pra gente. Ah, São Paulo, muito bem. Ari também de São Paulo. É isso. Isso aí, atingimos aí. O pessoal tem alguma dúvida sobre experiências, engajamento? Acho que a gente deixou alguma... A gente quer que vocês também saiam inspirados daqui com insights bacanas, né? Mas vamos lá, participem aqui com a gente. Isso aí, a Lucy falou que adorou participar, muito bom. Lucy está aqui com a gente, que legal. O que mais? Legal, o Fernando Ramalho tem uma pergunta aqui, falando de locais de eventos. Vocês acham que pode ocorrer um desinteresse de participantes em locais que hoje estão servindo, por exemplo, de hospitais de campanha? O que vocês acham disso? Será que o espaço vai voltar a ser o que ele era antes? Ou, ai meu Deus, ele era sei lá, pegar o Pacaembu, por exemplo, ou a AMB, que está servindo como hospital de campanha. E aí? A gente estava, esse dia eu estava conversando com o pessoal da hotelaria, porque tem dois viés aí, né? Um que e você remete tudo à marca, né? Então, a marca fala, você não vou ao hotel porque vai estar contaminado, mas ao mesmo tempo assim, eu vou privilegiar esse hotel porque ele foi solidário e ele abriu as portas no momento. Então, é muito como você trabalha o seu posicionamento, né? O AMB em si, cara, infelizmente, as feiras estão saindo de lá, não é porque agora vai virar o hospital de campanha que vai tirar público de lá, né? Porque realmente ele precisa de uma revitalização, está naquela discussão de ser público-privado, blá, blá, blá. E você tem aí um Expo, aqui em São Paulo, né? Um Expo Internorte, um Transamérica, um Expo Imigrantes, que são grandes pavilhões aí, refrigerados, enfim. Então, não acho que o AMB em si vai ser.
né? Mas acho que como esses espaços vão trabalhar, mesmo os hotéis, se posicionar em relação a isso, acho que vai ser a chave. Tá? Acho que tem muita gente que fala, puta, que legal, vou apoiar essa marca, seja as grandes redes, aí o hotel independente, porque tem um significado. Na hora, a gente está falando muito de empatia nesse momento, né, Fê? Sim, então, sim, acho os que faz todo hospitais, sentido. os espaços abrirem para acolher essa galera, que é um puta branding positivo, obviamente, dependendo de como você trabalha isso. Legal, ótimo. Tem também uma pergunta da Fê Almeida, que provavelmente trabalha aí com eventos sociais. Alguma dica de como engajar os eventos sociais? E aí, Maurício, você faz eventos sociais? Já fez? Já fiz muito. Eu comecei trabalhei por mais de 15 anos no começo da minha vida de eventos com eventos sociais, né? Agora, nesse momento, a principal característica de eventos sociais, que é reunir pessoas, é mais complicado, né? Mas é verdade, a gente precisa de uma alternativa, porque você imagina, eu fico pensando todas essas formaturas que pegou no meio de uma temporada de formaturas, Exato. as pessoas que têm casamento marcado, as crianças fazendo aniversário em casa, né? Tudo isso, né? Então, claro, os eventos sociais pessoais, que são eventos sociais, um casamento, uma formatura é um pouco maior, né? Eles têm uma dimensão pessoal com seus familiares, então você simplificar isso, mas manter o relacionamento, eu acho mais simples. Agora, se você quer dar uma cara diferente, eu acho que as soluções são as mesmas que existem para o evento corporativo. É você botar isso dentro de um ambiente virtual bonito, né? Você botar isso dentro de um aplicativo, dentro de um web app, dentro de um site, dentro de uma coisa onde as pessoas vão trocar e todo mundo se conecta e tem aquele momento de parabéns, ou aquele momento de confraternização, ou aquele momento, seja lá o que for, da motivação do evento social, né? Sim. Então, isso tudo é possível. E mandar brinde para as pessoas é possível quando você dá alguma coisa. Um bolo bem casado. Manda um bem casado, um bolo, Eu estava até pensando, você pode fazer nos eventos o coffee break e mandar um iFood para todo mundo. Sei lá. Por que não? Exatamente, cara. Isso aí. Tem que ser criativo agora. A gente usar as ferramentas que existem, né? Porque a gente tem que dar um passo atrás de por que a gente fazia aquilo, não como é que a gente substitui o que a gente fazia, né? Como é que a gente substitui com algo que cumpra a função do que aquilo tinha, né? Aquilo acontece. Feira. Dá para ter feira agora? Não dá para ter feira. Mas por que as empresas faziam feira? O teu cliente, ele participava da feira para quê? Essa pergunta que você tem. Era para vender? Era para se relacionar com o público final? Era para fazer negócio? Era para expor alguma coisa que a pessoa não veria de outra forma? Conforme for a necessidade, você tem ferramentas. Você pode fazer uma visita virtual, né? A pessoa pode entrar, ela pode entrar até por um 360 virtual, você pode mandar um óculos VR para a casa da pessoa, ela pode navegar com o mouse ali e fazer, você cria um ambiente, um stand, a pessoa navega, tem um cara explicando, um assistente virtual real, com visita de hora marcada, né? Dá para fazer roda de negócio, dá para fazer salas unindo as pessoas, tem que pegar a necessidade, não o formato, a necessidade, é para a necessidade. Muito bom. Eu acho que você falou uma coisa muito legal aí, né? Que é exatamente a gente começar a olhar muito mais para o porquê mesmo, né? Ao invés de olhar o que e como, né? Que é o que geralmente vem antes, né? As pessoas olham o que é, como fazer e depois vai olhar para o porquê, né? E aí a gente volta para o Golden Circle, né? Que é do Simon Sinek, não sei se todo mundo conhece, mas ele fala mesmo que a gente tem que olhar para o porquê primeiro, né? Então, é esse olhar estratégico de olhar por que eu tenho que fazer esse evento, por quê, qual é o objetivo principal dele, e depois eu vou olhar como que eu vou fazer e o que é que eu vou fazer, né? Boa, Mauri. Isso, não é como eu emulo aquele evento, né? É como é que eu atendo aquela necessidade, né? É isso.
Exatamente. Temos o Rafael Silveira, que é do Maranhão. Muito legal, hein? Muito bom, Rafael. Diretamente do Maranhão. O que mais? Legal, tipo Fê. Ó, a Flavinha mandou uma pergunta aqui. Como vocês veem a questão do engajamento versus budget? Cada vez mais baixo e clientes cada vez mais exigentes. Como que a gente consegue resolver essa situação? A gente conversou disso essa semana também, né, Fê? E aí depois eu faço eu quero que o Mauri responda isso, mas eu me sei já a resposta, que é desmistificar um pouco que tecnologia é caro, né, Mauri? Então eu vou deixar você falar, porque as pessoas falam, pô, eu vou botar lá tudo, e acho que é super caro, cara, não é. Dá para você ter soluções super inteligentes e criativas. Se você for criativo o suficiente, o cara vai falar, puta, beleza, vou bancar e vou apertar meu budget, eu vou conseguir mais budget para isso. Ele tem que comprar a tua ideia antes de você já vir com esse misticismo de que é caro, né? Mas acho que o que vale muito hoje é você tentar convencer ele que o retorno, e aí começar a colocar números e métricas. Em eventos é super difícil, né? Você ter uma métrica, mas fala, pô, engajamento, o que você quer? Reverberação, você quer marca, você quer e trazer isso para a pauta, né? Mas a questão do budget, realmente a gente tem visto essas conversas de cada vez mais budgets apertados, e a parte, né, se você tem um evento com aéreo, hospedagem, come uma puta parte do teu budget e você fica, né, aí depois tentando se equilibrar com o que resta, mas a gente tem que começar a mudar esse mindset e falar, cara, produção, tecnologia é tão importante para fazer o contexto, então você tem que ter o pacote inteiro, né, do que ficar só segmentando. Mas aí eu deixo para o Mauri para desmistificar um pouco esse lance de, pô, é caro. Então, depende realmente disso, né? Porque o lance é como você distribui essa verba. Então, volta para o porquê. O que você quer? Então, qual é a ferramenta para você atingir isso? Por que a gente não volta mais para o normal? A gente vai ter um novo normal. Porque os clientes, forçadamente, agora estão experimentando na prática ferramentas, outros tipos de ferramenta. Ferramenta para gerar, talvez não gere o resultado da mesma forma como gerava antes. Mas as ferramentas tecnológicas agora, né, elas estão sendo utilizadas para substituir coisas que se gastava, que o cliente vai passar a questionar. Por que eu vou fazer um evento de 1.500 pessoas se eu posso reunir, não digo todas as pessoas, não necessariamente que o evento tem que virar virtual, mas se eu posso eleger um grupo e gastar menos com esse grupo e multiplicar isso num evento híbrido com estratégias à distância, né? Trazer mais para perto multiplicadores e utilizar eles como ferramentas para disseminar isso através de outras ferramentas à distância virtuais. O evento vai ficar mais barato, ele não vai ficar mais caro. Ele vai ficar, porque é muito mais barato você utilizar uma tecnologia e não ter toda essa logística de movimentação. Muitas vezes a gente vê isso, que o molho sai muito mais caro do que o peixe, né? O que importa mesmo para o cara gastar ali, sobra pouco, porque ele tem que gastar com tantas outras coisas, às vezes sem tanta importância em volta, que parecem ser obrigatórias, né? Então, eu acho que muito será questionado daqui para frente sobre esse formato de evento, né? E não é, né? Não precisa ser caro uma tecnologia se ela é utilizada com inteligência, né? Não precisa ser caro. Boa. Deixa eu complementar só que você falou, o envolvimento dos stakeholders na empresa, porque a questão do budget vem muito direcionada pela área de compras, né? A gente tem discutido muito isso. Eu fui à área de compras, eu posso até falar com propriedade, mas a gente teve um evento que o Fê e o Ti participaram há 3 semanas atrás, um mês atrás já, que o cara de compras de eventos estava no evento, porque o cara de eventos levou e falou assim, você precisa ir comigo para você entender. Então, o cara de compras que está comprando parafuso, está comprando papel, está comprando eventos, ele não tem noção. Então, você envolver esse cara e trazer, falar assim, cara, olha a experiência que eu estou trazendo, olha o que eu vou entregar,
aí você começa a mudar um pouco o papo. Agora, entrar na discussão de commodity, aí não vai rolar. Então, você tem que trazer para ele o conceito de experiências e tudo isso para você conseguir justificar. Né? E aproveitando para puxar um pouquinho a sardinha aqui para o nosso lado, eu acho que a gente vinha num ritmo que não permitia a gente parar para fazer alguns ajustes de posicionamento do mercado, né? A gente assistiu nos últimos 2 anos essa questão de não só de budget, mas principalmente de prazo de pagamento e para uma situação inviável. As empresas, para sobreviver, tiveram que criar seus caixas para ser o banco dos clientes, né? E agora que a gente parou forçado e esvaziou o nosso caixa, vamos esvaziar o nosso caixa, é hora até da gente repensar a forma como a gente vai lidar realmente com o nosso produto, acho que quando voltar. Você imagina que quando a gente voltar, e provavelmente eventos é o último a voltar, vai vir depois do comércio, depois do educacional é que vai vir os eventos, se a gente for praticar isso para receber dali 90 dias, dali 120 dias, dali 140 dias, né? Vai ser impraticável. Então, é fazer, talvez, modelos de evento, de soluções mais enxutas, que sejam remuneradas corretamente, né? Onde não exista uma canibalização, e num prazo factível, né? Para manter as pessoas operando, né? Exatamente. Então, vai depender muito de como a gente vai voltar desesperados ou não para estabelecer, porque o cliente vai vir diferente. Como é que nós vamos voltar? Né? Exato. Então, a gente precisa estabelecer isso. Maravilha. Só voltando no assunto rapidinho de compras, né? O Fernando Ramalho falou aqui, e provavelmente o Fernando é gestor também, né? E ele falou que já é uma prática comum de sempre ter o comprador de eventos presente lá no dia do evento, né? Isso é ótimo, uma prática sensacional. Eu nunca me esqueço de ver a cara de um comprador a primeira vez que ele entrou numa house de um evento para 2.000 pessoas, com mais de 30 pessoas trabalhando, todos aqueles equipamentos, e ele deu aquela cara de susto e falar: agora estou começando a entender o que é linha a linha de tudo isso que vocês estão me falando aqui, que são as linhas dos equipamentos de uma forma geral, né? Então, acho que isso é uma prática que é ótima, que funciona super bem para ele conseguir entender as dinâmicas todas do evento e não simplesmente olhar para aquela linha, né? E aí até se libera o profissional para exatamente ele executar e não ficar só correndo atrás de planilha, né? Acho que isso é importante também, né? Se cada um fazer a sua parte nessa história também. Com certeza. Bom, questão de prazos aí a gente já falou. O que mais? Mais alguma pergunta especificamente? O Bruno perguntou, né? Como vocês veem a questão de prazo de pagamento após esse momento? O que já se fala em compra sobre esse provável movimento de redução para que o mercado seja sustentável? Eu acho que o Mauri já falou um pouco, né? Eu acho que é um movimento... Você quer falar, Edu? Acho que é um movimento que provavelmente... Está todo mundo frágil, né? Provavelmente vai estar fragilizado economicamente. As agências tentando manter toda a sua folha aí de salarial, de alguma forma, né? Todas as suas despesas. Fornecedores, idem, né? E também, com certeza, quem vai pedir o evento, né? Os próprios gestores, de uma forma geral, também vão estar fragilizados, retomando o mercado, com perda de share, etc. Então, eu acho que é a hora de todo mundo se olhar, né? Se unir, acho que tentar estabelecer algumas... isso a gente falou na live de segunda-feira, né? Mas tentar de alguma forma se unir para tentar chegar numas práticas melhores para esse sentido de prazo de pagamento, né? De condições até para concorrências, etc. Né? Será que as mesmas concorrências efetivas para todos os eventos, ou a gente consegue de alguma forma estabelecer contratos, né, mais duradouros, com mais tempo para vários eventos e reduzir essa forma, dar algumas outras alternativas de recebimento, né, fazer o risco sacado, que eles falam bastante, né. Eu acho que pode ser uma alternativa para a gente conseguir
fazer com que a cadeia toda se mantenha, né? Porque não adianta fazer hoje uma concorrência, né, Edu? Que adianta fazer uma concorrência hoje se você não sabe se aquela agência vai sobreviver no segundo semestre? Será que ela vai estar viva até lá para poder entregar seu evento? Difícil. Não só a agência, a cadeia inteira, né? Mas Sim. aí, só para a gente sempre fala de compras, né? E a gente levanta umas bandeiras, nós como associação, a gente tem o cliente dentro da associação. E a gente discute muito com eles, né? A gente fez um manifesto agora da LAGEV nesse período de coronavírus, onde dos movimentos foi, cara, esquece esse prazo de 30, 60, 90, 120 que vai quebrar ainda mais a indústria. A gente espera que esse mindset para eventos ele continue para frente, porque aí todo esse movimento de que eventos vai ser por último, vai voltar, talvez isso sensibilize um pouco mais as áreas de compras, né? Mas é muito difícil de estar, às vezes, fora do alcance do gestor de eventos e até do cara de compras ali, mudar isso, né? Isso é uma definição, às vezes, do CFO global ou do CFO local e está na meta dele de caixa. Então, são, às vezes, eu não estou falando que vai existir, mas é um pouco de realidade de como funciona isso e como que as empresas pensam. Então, claro, a gente faz movimento, vamos lá, e se tivesse no mercado uma união de que assim, todas as empresas ou todas as agências não iam responder um bid de 45 dias, acho que a gente começava a mudar. Né? Mas é óbvio que daí depende do fluxo de caixa das empresas. Tem empresa que, ok, eu posso bancar 45 dias. Então, é um pouco complexo. Mas só para entender que isso é um pouco difícil de você tirar esses prazos, porque estão na meta do CFO, do CEO da empresa, de resultado do ano. Então, é um pouco, não que seja inatingível, mas quanto mais movimentos a gente fazer, associações, nós, Ampro, enfim, e começar a regular também o processo de concorrência. O processo de concorrência é o que starta isso. Se tiver claro no briefing, né, que está ali 45 dias, 60 dias, e o cara fala, puta, eu vou participar, ele está sabendo. Né? Mas aí parte do cliente também é oferecer opções. Puta, 120 dias, mas eu ofereço aqui uma linha de crédito mais barata, né? Eu consigo negociar talvez um adiantamento. São negociações que podem vir. Espero que esse momento agora de empatia dos clientes volte, né? Aí quando os eventos voltarem, eles permaneçam pelo menos para a área de eventos. Né? Show de bola. Mais alguma pergunta? Alguma consideração? Já são aí quase 10 horas. Quero agradecer aqui, então, imensamente aos nossos grandes aí amigos e palestrantes aí, Edu Murad, muito obrigado. Mauri Malva, muito obrigado aí pelas interações, aí foi super divertido. Muito obrigado pelas suas considerações. Obrigado a todos vocês que ficaram com a gente aí, que compartilharam ideias, que fizeram perguntas, que escutaram a gente aí durante quase 2 horas aí que a gente está no ar. Eu acho que essa prática mesmo de a gente trocar e construir juntos é que vai fazer com que a gente tenha uma retomada rápida, um novo mercado com boas práticas, e todo mundo junto, engajando e trazendo grandes experiências aí para os nossos participantes. Muito obrigado, um beijão para todo mundo, uma boa noite. Ticão, quer fazer as considerações finais aí também? Um abraço para todo mundo. Só lembrando que semana que vem estamos de volta a quinta-feira aqui no Zoom. O nosso talk vai ser sobre freelas. Então tem o Edu Fantini, que vai estar aqui com a gente, que é mais de logística, o Fábio Contop, que é mais de produção, e a gente está trazendo um coletivo que é o Ajude um Freela, que está fazendo mais um movimento bem bacana para ajudar os freelancers que vão precisar de mais atenção nesse momento. Mas também vamos falar um pouco não só desse momento, mas como o que precisamos nós, como os freelas, para nos engajar, para se juntar e nivelar por cima, né? Eu mais acredito muito que é legal a gente ter essa troca, essa capacitação, para a gente, né, mas aproveitar esse tempo para se capacitar, para voltar a ser melhor, junto, mais humanizado, enfim, é isso. E segunda-feira a gente se encontra na live do Events sobre fornecedores também, lá no Instagram. Maravilha. Mauri, obrigado. Sempre bom estar junto, viu? Obrigado mesmo, sempre bom. Valeu, aos galera. Amigos que estão aqui, aos novos amigos também. Falou. Boa noite a todos.
Valeu, um abraço, obrigado. Musiquinha? Musiquinha. Boa, Pri! We could let this love be the fading sky. We could drift all night to a new sunrise. Pass me a drink of Valeu, Gui! Valeu, Mamá! Vamos Valeu, ativar. Pri, Leozinho! Vamos ativar os microfones aí pra gente falar um pouquinho. Vamos dar um tchau, geral. Tchau, geral aí. Tchau! Valeu, Obrigada, gente. Valeu, valeu. Show de bola, galera. O Fê Ramalho, Fê Miguel, Mari, Fuzete, obrigado por estar junto com a gente. Fê, Nath, Bruno, Raquel, João, Larissa, Denise, Ana Paula, Débora, Isabela. Ficaram escondidinhos, mas que bom que vocês estiveram aqui com a gente também. Valeu. Valeu, galera. Obrigado. Valeu.